E se eu te dissesse que existe um espírito que afeta as pessoas sem que elas percebam? E se eu te dissesse que muitas pessoas vivem sob a influência desse espírito maligno sem saber disso? Este espírito influenciou pessoas no passado e ainda controla muitas nos tempos modernos. Você pode ficar surpreso, mas estou falando do espírito de Jezabel. Jesus advertiu fortemente a igreja sobre esse espírito, alertando os verdadeiros cristãos a serem cautelosos com seus ensinamentos, sedução e comportamento imoral. Em Apocalipse, capítulo 2, versículos 20 a 22, Jesus expressou sua preocupação. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. O nome Jezabel se tornou sinônimo do mal, da má influência e do controle. Usá-lo para descrever alguém hoje pode ser considerado um insulto grave, refletindo a percepção negativa associada à figura bíblica. Curiosamente, o nome Jezabel está tão fortemente ligado a essas qualidades negativas que até hoje é raro alguém pôr o nome de sua filha de Jezabel. No vídeo de hoje falarei sobre a rainha Jezabel, que influenciou significativamente seu marido, Acabe, levando à queda da nação de Israel. Iremos nos aprofundar no espírito de Jezabel e como ele leva os indivíduos a desafiar as leis de Deus e sua vontade. Antes de explorarmos isso mais a fundo, vamos voltar ao passado de Israel e entender como Jezabel se tornou uma figura central. Sua história se desenrola no livro do 1 Reis. A nação de Israel testemunhou vários reis, começando com Saul, o rei inaugural, seguindo por Davi, considerado o melhor rei da história de Israel. Depois de Davi, seu filho Salomão, famoso por sua sabedoria, assumiu o trono. No entanto, após a morte de Salomão, a nação se dividiu em dois reinos, o do norte chamado Israel e o do sul conhecido como Judá. Após esta divisão, a paz era escassa em Israel. A maioria dos reis que governavam durante esse período eram iníquos, negligenciando a orientação de Deus. Em vez disso, eles se voltaram para os outros deuses, se engajando na idolatria e desencaminhando o povo. A situação piorou quando Acabe subiu ao trono, ganhando a reputação de ser o pior rei da história de Israel, em grande parte devido à influência negativa da sua perversa esposa, Jezabel. À medida que nos aprofundamos, vamos entender um pouco mais sobre Jezabel. Isso te ajudará a compreender o espírito de Jezabel e como ter cuidado com ela. Quem foi Jezabel? Jezabel, filha de Etbaal, viveu numa época em que seu pai, rei e sacerdote do deus idólatra Baal, em Tiro, cometeu atos hediondos, inclusive matando o próprio irmão para tomar o trono. Infelizmente, Jezabel herdou os traços negativos de seu pai, se tornando cruel e poderosa. Ela era uma assassina implacável que perseguia seus desejos incansavelmente. Sua educação por um pai perverso influenciou significativamente seu caráter. Acabe, buscando maior influência, se casou com Jezabel, que trouxe consigo centenas de sacerdotes de Baal para Israel. O domínio de Jezabel foi tão pronunciado que ela emergiu como dona e controladora de seu fraco marido Acabe. Baal, uma divindade proeminente na antiga Canaã e na Fenícia, era associada à fertilidade, e acreditava-se que produzia frutos da terra e permitia a concepção de filhos. A adoração de Baal, no entanto, envolvia sensualidade e prostituição ritualística com exemplos de sacrifício humano, conforme condenado em Jeremias capítulo 19, versículo 5. E edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Um dos atos hediondos de Jezabel foi a ordem de matar todos os profetas de Deus. Seu intenso ódio a levou a orquestrar sozinha a morte desses homens de Deus. Apesar da desobediência de Acabe, ele ainda mantinha alguma reverência a Deus e não conseguia realizar um ato tão terrível.
A perseguição de Jezabel aos profetas de Deus foi tão severa que um homem justo chamado Obadias escondeu cerca de 100 profetas numa caverna, os sustentando secretamente por um longo período. Em outra história impactante, Nabote, um agricultor que servia a Deus, recusou firmemente vender a sua vinha ao rei Acabe, temendo que isso desagradasse a Deus. Acabe, frustrado com a recusa de Nabote, voltou ao palácio onde sua esposa Jezabel elaborou um plano para acusar falsamente Nabote de blasfêmia e traição contra o rei, resultando em seu apedrejamento até a morte. O trágico fim da vida de Nabote destacou a manipulação de Jezabel sobre Acabe, o retratando como nada mais do que uma marionete sob seu controle. Contudo, Jezabel enfrentou uma oposição formidável da parte do profeta de Deus, Elias. Ele resistiu às ordens dela e confrontou seu governo maligno. Elias primeiro declarou o castigo de Deus sobre Israel, uma seca de 3 anos e meio. Isto levou a uma disputa renomada no Monte Carmelo entre o Deus Todo-Poderoso e os sacerdotes de Baal e Acera. Apesar das fervorosas tentativas dos sacerdotes de acabar com a seca e invocar o fogo através de ferimentos auto-infligidos, a oração de Elias a Deus trouxe uma resposta imediata, consumindo o sacrifício e trazendo chuva abundante para Israel naquele mesmo dia. Elias então ordenou a execução de todos os 850 sacerdotes de Baal e Acera. Em vez de reconhecer o poder de Deus e se arrepender, Jezabel prometeu matar Elias. Sua morte foi excepcionalmente horrível, servindo de lição para os outros. Mesmo enfrentando a morte iminente, Jezabel permaneceu desafiadora, adornada com vestes de rainha, gritando seu desafio a Jeú, o próximo rei de Israel. Jeú ordenou que ela fosse jogada pela janela e ela morreu pisoteada por cascos de cavalos e quase consumida por cães, encerrando de maneira miserável seus 30 anos de tirania sobre Israel. Embora Jezabel já tenha partido há milhares de anos, seu espírito perdura. O espírito de Jezabel, um demônio implacável, procura dominar, influenciar e controlar as pessoas contra sua vontade, manipulando as ações que normalmente não tomariam. Esse espírito é caracterizado pela imoralidade, idolatria, ensino falso e pecado impenitente, refletindo as ações da Jezabel histórica. A Bíblia aconselha sabiamente em Provérbios capítulo 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Isso implica que precisamos ser cautelosos com as amizades que mantemos. Se nos associarmos com pessoas perversas e prejudiciais, a probabilidade de tomarmos decisões erradas aumentará. É por isso que a Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 17, adverte os verdadeiros cristãos sobre estarem intimamente ligados aos incrédulos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Em termos mais simples, não se junte àqueles que não compartilham da sua fé. Justiça e maldade não se misturam, assim como luz e trevas. É como tentar misturar Deus com o mal. Crentes incrédulos são como óleo e água. Eles não se misturam. Somos o templo de Deus e Ele habita entre nós. Por isso Deus nos diz para nos separarmos deles, ficarmos longe de qualquer coisa impura e Ele nos abraçará. Meu amigo e minha amiga, em essência, a Bíblia incentiva os crentes a escolherem suas amizades com sabedoria, evitando aqueles cujos valores e crenças se opõem aos seus, em prol de manter uma vida justa e piedosa. Deixe-me perguntar, quem são essas pessoas de quem você se cerca? Elas têm uma influência positiva sobre você? Você sabe quanta influência elas têm sobre você ou apenas se preocupa em se divertir com elas?
como verdadeiros cristãos, não devemos nos associar em demasiado daqueles que não partilham a nossa fé. Já estamos conectados a Cristo, então não há necessidade de nos amarrarmos novamente aos incrédulos. Deixe-me perguntar novamente, meu amigo e minha amiga, quem você permite entrar em sua vida? Como cristãos, é crucial estar atento às pessoas que você deixa entrar. Elas estão elevando a sua fé e guiando você para um relacionamento mais próximo com Jesus? Ou estão extinguindo até mesmo o mínimo de fé que você tem em Deus? Considere seus amigos e seu círculo íntimo. Se não estão aproximando você de Deus, eles podem estar te afastando dele. Não há meio termo nesse assunto e nem como ficar em cima do muro. Ora, o espírito de Jezabel está frequentemente ligado ao sexo, à sedução e à promiscuidade. E isto é realmente verdade. Essas demonstrações externas são apenas algumas maneiras pelas quais esse espírito satânico se manifesta. É por isso que muitos jovens podem não perceber porque a moda parece concebida para ser sedutora, revelando intencionalmente partes sensíveis do corpo para torná-lo objeto de sedução. É manipulação espiritual, mesmo que você não tenha consciência disso. Além disso, muitos jovens se encontram envolvidos em diversas formas de promiscuidade sexual. Outra manifestação do espírito de Jezabel. Olhe ao redor e você notará que há uma difusão esmagadora em torno do sexo hoje. Saiba que o sexo é um lindo presente de Deus dentro dos limites do casamento. Qualquer coisa fora disso é contra o plano de Deus e é considerada pecado. Infelizmente, muitos jovens hoje caem na armadilha de vícios como pornografia, masturbação, sexo por telefone e muito mais. Não quero que você, meu amigo e minha amiga, seja enganado pelo espírito manipulador de Jezabel, pois esses comportamentos são resultado de sua influência. Esta é outra característica do espírito de Jezabel, além de ser manipulador. Ele prende as pessoas na teia do vício, como uma aranha que enreda a sua presa. Outra coisa que você deve saber é que, ao contrário da crença comum, o espírito de Jezabel não se limita a nenhum gênero. Só porque tem o nome de uma mulher não significa que afeta apenas as mulheres. Ele pode igualmente manipular e enredar os homens nos seus enganos. Isso também não significa que seja um espírito feminino, porque no espírito não há homem nem mulher. A razão pela qual é chamado de espírito de Jezabel é que ele opera como Jezabel fez, sendo sedutor, manipulador e destrutivo, visando o povo de Deus, especialmente aqueles em grandes posições de poder. Se você se vê constantemente movido pelo desejo de poder e pela necessidade de controlar as pessoas ao seu redor, isso é um sinal de que esse espírito pode estar agindo. É a causa raiz de muitos conflitos em casa, na igreja ou no local de trabalho. Ele se infiltra, fazendo alguém desejar o controle sobre os outros. Ao manipular aquela pessoa sobre quem está influenciando, ele também endurece o coração dos outros, criando divergências entre as pessoas. É crucial não tentar controlar as pessoas, mas sim guiá-las através do seu exemplo. Dessa forma, as pessoas serão naturalmente influenciadas pela sua liderança. Tome Deus, nosso Pai Celestial, como exemplo. Ele não nos obriga a fazer nada. Ele demonstra amor, misericórdia e todas as virtudes. Isso é liderança de qualidade. Deus quer que todos nós sejamos salvos, mas Ele não obriga ninguém. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Em vez de invadir, ele espera o momento em que chegamos e o convidamos a entrar. Devemos seguir esse passo e não forçar a nós mesmos ou a nossa vontade aos outros. Concluindo, o espírito de Jezabel é um espírito poderoso e sinistro que pode causar danos invisíveis em vidas individuais, comunidades ou organizações. No entanto, o poder de Deus através de Jesus Cristo, dado a nós, cristãos verdadeiros, é muito mais forte do que qualquer força no mundo, incluindo a do espírito de Jezabel. É como 1 João, capítulo 4, versículo 4 diz: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Meu amigo e minha amiga, o Espírito de Deus em você é mais poderoso do que todos os espíritos malignos e demônios juntos.
Com confiança, acredito que você pode superar a influência do espírito manipulador de Jezabel e ser livre em todos os aspectos da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Por que um Deus cuja natureza é o amor escolheria não salvar certas pessoas? Isso representa uma realidade desafiadora sobre o amor de Deus. Embora ele seja inegavelmente amoroso, ele permanece inflexível na defesa dos seus padrões. É uma crença comum entre os cristãos que a vontade de Deus se estenda a todos, independentemente de sexo, idade ou raça, visando a sua salvação. A Escritura afirma isso em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Esta Escritura reflete claramente o caráter de Deus para com todos na terra. Deus deseja que todos os indivíduos compreendam a verdade sobre Cristo e recebam a salvação, um reflexo da sua natureza amorosa. Agora, por que algumas pessoas parecem incapazes de receber esta salvação? No vídeo de hoje, destacarei 7 tipos de pessoas que podem enfrentar desafios para alcançar a salvação. Em palavras mais claras, 7 pessoas que não podem ser salvas. É fundamental prestar muita atenção, pois muitos de nós podemos não estar cientes de que certos fatores podem dificultar a salvação de algumas pessoas. Encorajo você a assistir esse vídeo na íntegra, participar das orações e receber bênçãos para você, sua família e amigos. Antes de nos aprofundarmos no conteúdo, mostre seu apoio curtindo este vídeo, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando este valioso conteúdo pelo menos uma vez. Suas ações contribuem para espalhar o Evangelho, tocar mais vidas e promover o reino de Deus na terra. Querido cristão, é uma verdade preocupante que nem todos neste mundo serão salvos. Esta realidade serve de alerta especialmente para aqueles que frequentam fielmente a igreja. A mera frequência de cerca de 90 minutos aos cultos aos domingos e compromisso de ser membro, o dízimo, as ofertas, ter um nome ou título cristão, falar de maneira cristã ou mesmo ser batizado, não garante a salvação. A Bíblia, em Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23, registra a advertência de Jesus sobre o dia do julgamento. Muitos se aproximarão dele, se vangloriando dos milagres feitos em seu nome, mas ele declarará: Nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta verdade exorta cada indivíduo a fazer uma introspecção, questionando a sua posição no dia do julgamento, quando devemos prestar contas das nossas vidas. Será que se Jesus voltasse hoje, você seria considerado digno, vestido em sua justiça, permanecendo irrepreensível diante do seu trono? Refletir sobre isso é crucial. Considero você abençoado por estar ouvindo este vídeo em um momento tão significativo. Como 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 nos lembra, porque todos nós temos que nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Agora vamos considerar 7 tipos de pessoas que não serão salvas. O primeiro grupo de pessoas que Deus não pode salvar são os incrédulos. Mas quem exatamente são os incrédulos? São aqueles que não creem no nascimento, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, essas pessoas não podem ser salvas. Só existe uma maneira de alcançar a salvação, e é através da fé em Deus. Sem crença, ninguém nunca será salvo dos seus pecados e de Satanás. Na verdade, não há outra maneira de alcançar a salvação, exceto através da fé em Deus e da crença em seu Filho Jesus Cristo. A famosa passagem do livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez algumas pessoas subestimem a simplicidade do plano redentor de Deus. É por isso que a incredulidade é muito perigosa. O primeiro requisito para a vida eterna é simples: creia e você não perecerá. Em segundo lugar, Deus não pode salvar aqueles que procuram a salvação através de outros meios além de Jesus Cristo. Em João capítulo 5, versículo 40, a Bíblia testifica sobre Jesus, afirmando que alguns se recusam a ir até Ele para o resto da vida. Jesus é o único caminho para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por meio dele.
A Bíblia nos diz em Atos, capítulo 4, versículo 12, que não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, senão Jesus Cristo. Nada mais pode salvar uma pessoa. A inteligência, o poder, o dinheiro, a boa aparência ou mesmo os pais ou amigos. Somos salvos apenas pelo sangue de Jesus e sua morte na cruz pagou pelos nossos pecados. Agora, a próxima categoria de pessoas que não podem ser salvas são os hipócritas. Jesus se dirige a eles especificamente em Mateus, capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Hipócrita é alguém que finge ser o que não é. Aos domingos eles vestem roupas justas para ir à igreja e levantam as mãos santas a Deus, mas no fim de semana estão nas danceterias como todos os outros. Para esses, a salvação e a vida de fé não significam nada de excepcional. Eles veem a igreja como um centro religioso. Essas pessoas só adoram a Deus para exibição e aprovação pública. Um hipócrita está na igreja, mas não permite que a vida de Cristo encontre expressão nele. Ele pode passar muitos anos na igreja, mas não tem frutos que sustentem a fé que professam. Ele fica na porta, não entra e não permite que os outros entrem. A quarta categoria de pessoas que não podem ser salvas é as dos que são auto-justificados. Em Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14, a Bíblia nos conta a história de um fariseu que confiava em si mesmo, afirmando ser justo, mas que desprezava os outros. O fariseu acreditava que era puro de coração e melhor que o publicano que estava orando ao seu lado. Curiosamente, Jesus disse que o cobrador de impostos, que não conseguia levantar os olhos por causa da culpa do pecado, mas batia no peito e pedia misericórdia a Deus, foi aquele que desceu para sua casa justificado e feliz. A Bíblia nos alertou para não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos em Deus de todo o coração. Ouça o que a Bíblia diz sobre a autojustiça em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Os fariseus não se submetem verdadeiramente à justiça de Deus. Em vez disso, eles criaram para si mesmos o que é a justiça e o caminho para alcançá-la. Inverteram o padrão de justiça de Deus para se adequarem a si próprios e às suas ambições egoístas. A quinta categoria é o do apóstata, ou seja, aquele que traiu sua fé em Deus. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22, a Bíblia nos fala claramente sobre o apóstata, afirmando: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. A Bíblia pinta claramente um retrato daqueles que, por uma razão ou outra, se tornam religiosos e deixam para trás as suas antigas práticas corruptas e imorais. Mas logo sua verdadeira natureza aparece e eles retornam para o seu velho estilo de vida. Além disso, um porco lavado ainda será um porco e nada mais. São pessoas que acompanham o processo e os rudimentos das crenças cristãs, como o batismo, a comunhão e a frequência à igreja, mas depois de um tempo seu verdadeiro eu é revelado. Elas voltam para um mundo em sua luxúria e prazer, voltam e encontram conforto nas coisas que antes abandonaram porque, na verdade, nunca se converteram de verdade. A próxima categoria de pessoas que a Bíblia nos diz claramente que não podem ser salvas são os blasfemadores. Jesus falou sobre essas pessoas no livro de Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Algumas pessoas blasfemam contra Deus simplesmente zombando e menosprezando a manifestação do Espírito Santo. Este é o pecado imperdoável. Você deve ter muito cuidado com o que diz sobre o Espírito Santo, porque a blasfêmia contra ele não pode ser perdoada.
Cuidado com piadas, associações ou grupos de pessoas que falam menos sobre o mover do Espírito de Deus de alguma forma. Essas pessoas podem estar atraindo você para cometer o pecado imperdoável. O último grupo de pessoas que não pode ser salvas são os mortos. Muitas pessoas recorreram a pastores e líderes religiosos e solicitaram orações durante o enterro de um ente querido. Curiosamente, nenhuma oração pode ser feita pelos mortos. Uma pessoa só pode ser salva em vida. Após a morte, a salvação é totalmente impossível. A ideia do purgatório é falsa e não vem da verdade da palavra de Deus. A salvação só é possível quando há vida. É por isso que é importante entregar sua vida a Jesus. Meu amigo e minha amiga, espero que agora você possa ver que algumas pessoas podem não ser salvas. Isso não acontece porque falta amor a Deus, mas porque Ele não pode comprometer seu padrão de justiça para salvar alguém. A maior concessão ocorreu quando Deus enviou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, mesmo quando ainda éramos pecadores. Depois disso, se alguém decidir não crer, Deus não estará disposto a comprometer seu padrão por ninguém novamente. Concluindo, já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Se não, este é o momento certo para fazer isso. Agora vamos tirar um momento para orar. Repita comigo. Senhor Deus e Pai, oro em nome de Jesus para agradecer por tirar meu pecado e me curar através da morte de seu Filho Jesus. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia para minha justificação. Hoje eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Entre em meu coração e seja meu Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Vamos agora orar juntos em uma só fé. Precioso Pai da vida, nós te agradecemos pela salvação de nossas almas. Obrigado por nos salvar de nós mesmos, do pecado e da morte. Reconhecemos que é pela graça que somos salvos e não pelas obras ou por qualquer coisa de bom que tenhamos feito ou que possamos fazer. Somos verdadeiramente gratos pelo seu amor, Jesus. Obrigado por pagar a dívida dos nossos pecados, mesmo quando éramos seus inimigos. Pedimos a graça de viver só para ti todos os dias de nossas vidas. Oramos por aqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor de suas vidas. Que o Senhor os alcance e os encontre em nome de Jesus. Oramos por aqueles que precisam urgentemente de salvação neste momento, para que o Espírito Santo ministre aos seus corações e eles vejam a necessidade de aceitar Jesus. Oramos também pelos missionários e por todos os envolvidos no mundo da conquista de almas e do evangelismo. Abençoe eles e dê a eles a coragem e a graça para continuar espalhando a mensagem do Evangelho globalmente em nome de Jesus. Oramos por nossos entes queridos e famílias que ainda não permitiram que o Senhor entre em suas casas. Que o seu amor seja derramado em seus corações pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Obrigado, pois sabemos que quando clamamos, o Senhor sempre ouve. Pedimos tudo isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Algumas das coisas que vemos hoje já foram preditas na Bíblia. A Bíblia já nos disse que essas coisas aconteceriam para nos preparar para elas, para que não fôssemos pegos de surpresa. Existem confirmações mais do que suficientes na palavra de Deus para provar que realmente estamos nos últimos dias. E nesses últimos dias, podemos ver como o mundo está se movendo, como as nossas sociedades estão mudando e como as culturas estão caminhando na mesma direção para entrar no reinado do Anticristo. Quando o mundo inteiro finalmente chegar lá, a Bíblia nos diz o que acontecerá. Veja o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 15 ao 18. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é um número de homem. Ora,
Esse número é 666. Já ouvi pessoas dizerem coisas como: bem, quando o anticristo vier, ninguém poderá me forçar a aceitar sua marca, não preciso me tornar cristão para escapar do anticristo. Eu sou a minha própria autoridade. Isso por si só é um engano do diabo para manter essas pessoas afastadas da salvação e deixá-las vulneráveis ao terror que se aproxima. Por que você acha que o mundo está do jeito que está hoje? O diabo tem se preparado para a revelação do anticristo há séculos e não devemos subestimar o seu engano e estratégia. Quando o anticristo aparecer, o mundo estará preparado para recebê-lo. Tudo que o diabo está fazendo agora é uma forma de preparação e posso garantir que o trabalho dele está quase concluído. Muitas manifestações significativas em nossos dias são provas desse fato. Por exemplo, observe a cultura de adoração de celebridades em todo o mundo. Quando uma pessoa é considerada uma celebridade, é porque esse indivíduo conquistou o coração das pessoas e ocupou um lugar sólido de influência sobre elas. Isso significa que essa pessoa, essa celebridade, recebeu o poder de obrigar as pessoas a fazerem e dizerem o que elas quiserem. As celebridades se tornaram como Deus para o público. Elas são ídolos para as pessoas que as seguem. Você pode não entender o que isso significa, e uma alma sem discernimento pode não ver nada de prejudicial nisso. É por isso que Jesus disse em Lucas capítulo 16, versículo 8: E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Cristãos sem discernimento são facilmente manipulados para ignorar coisas importantes até que elas saiam do controle. A adoração de celebridades é uma estratégia do diabo para preparar as mentes do mundo para o anticristo, porque quando ele se manifestar, o mundo inteiro irá adorá-lo. Marcas globais facilmente pagam milhões a celebridades para apresentarem suas marcas ou usá-las por um motivo. Você sabe por quê? A resposta é simples. Essas celebridades são adoradas e seus adoradores farão tudo o que elas fizerem, vestirão o que elas vestirem e usarão as marcas que elas usam. Isso chama-se tendência, mas na verdade, nada mais é do que uma programação natural da mente que escraviza as pessoas àquilo que se submetem. Você já entrou no quarto de alguém e viu um grande pôster de uma celebridade na parede? Você assiste a shows e ouve pessoas enlouquecendo quando sua estrela favorita se apresenta? Essas pessoas são exaltadas, equiparadas a uma divindade, embora sejam apenas humanos como nós. Já vi pessoas dizerem que estão dispostas a dar o seu último centavo para ver a apresentação de sua celebridade ou banda favorita. Elas chegam a dizer que estão dispostas a cancelar qualquer um que diga algo negativo contra o seu ídolo. Quer sejam atletas, estrelas da música, artistas de cinema ou qualquer outro tipo de celebridade, elas se tornam ídolos para as pessoas que são obcecadas por elas. Essas pessoas leem, assistem e até imitam suas escolhas de vida como se fossem perfeitas. São celebridades que são literalmente adoradas por todos que as seguem. Agora imagine isso. Se uma dessas celebridades apresentasse a marca da besta, ou se apresentasse como o anticristo, você não acha que milhões de pessoas também apoiariam e aceitariam essa marca? Se o anticristo aparecesse hoje, não seria mais tão difícil que as pessoas o seguissem e fizessem as coisas que ele deseja sem força nenhuma. Você sabe por quê? Porque a sociedade foi programada e ainda está sendo programada em preparação para isso pelas coisas que acontecem hoje. A adoração de celebridades é uma ferramenta e, infelizmente, até a vemos entrar na igreja hoje em dia, onde alguém ou um grupo de pessoas que afirmam representar o nome de Jesus estão, na verdade, sendo exaltados acima de Deus e de sua palavra. Talvez você tenha ouvido falar ou visto um pastor ou ministro famoso. Não estou dizendo isso para criar divisão ou pintar uma imagem ruim do corpo de Cristo, mas sim para nos ajudar a saber o que está acontecendo e tratar os problemas que nos atormentam para que não sejamos vítimas desse mal. Onde Jesus não está sendo exaltado como Rei sobre todos, Satanás o estará, mesmo que seja dentro das quatro paredes de uma igreja. Mas deixe-me perguntar, que tipo de cultura devemos praticar como filhos de Deus? A adoração aos homens ou a adoração ao Criador e ao nosso Salvador Jesus Cristo? Pense nisso, apenas pense nisso por um momento. Há pessoas que têm muita influência e o diabo sabe disso.
e o anticristo será introduzido através dessa influência. Ele também será, por direito próprio, uma celebridade. Você pode ver isso com base no que diz Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Todos adoravam o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? O monstro, também conhecido como a besta, será amado e adorado por toda a humanidade além do que podemos imaginar hoje. Tudo o que ele fizer será perfeito aos olhos dos homens, e eles buscarão a liderança e se renderão a ele. Este não será um homem comum, mas alguém fortalecido pelo inferno. Mas ouça, meu amigo e minha amiga, quer estejamos ou não aqui quando ele vier, quer Cristo arrebate seu povo antes disso ou não, somente Deus deve ser adorado. Jesus deu essa resposta ao diabo no deserto quando ele foi tentado a se curvar diante dele. E ele ainda está dizendo a mesma coisa para você através desta mensagem. Você deve adorar e servir somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nenhum ser humano ou espírito, exceto Deus vivo, merece ser adorado. Somente Deus deve ser adorado. Nenhum pregador, político ou celebridade merece adoração. Deus deve ser adorado. Somente Deus é digno disso. Não eleve ninguém acima de Deus. Só Deus é grande e deve ser louvado. Exaltar ou dar sua glória a alguém ou qualquer outra pessoa levará você a um caminho perigoso. Mas será a adoração das celebridades a única influência que o diabo está usando na preparação do mundo para a revelação do anticristo? Não. Isso é apenas uma parte do grande plano do inimigo. É por isso que você precisa estar alerta. As pessoas estão começando a mudar e tudo que a Bíblia nos disse que aconteceria já começou a acontecer. Cada dia nos aproxima cada vez mais da volta de Jesus e devemos viver preparados para não sermos pegos de surpresa. Além da cultura de adoração de celebridades, a Bíblia nos fala de outra coisa que começará a crescer e a ocupar o centro das atenções na preparação para a revelação do anticristo. É o aumento da apostasia como nunca foi visto antes. Isso será uma revolta contra todas as coisas boas a nível global. Até mesmo muitos cristãos, na tentativa de não ofender o mundo, têm sido apanhados na teia deste enorme engano. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, dos versículos 3 ao 12, nos fala extensivamente sobre isso. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora, porém no tempo certo o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Se você parar e observar tudo o que tem acontecido no mundo nas últimas 2 ou 3 décadas, poderá realmente ver como cada tendência política, lei e o chamado avanço social levaram a cada vez mais ilegalidades e abominações no mundo. Hoje as pessoas estão sendo forçadas a aceitar estilos de vida e leis que vão contra a nossa fé, contra o nosso Deus. Algumas das coisas que ninguém tinha ousadia de falar ou de declarar anos atrás estão agora sendo alardeadas diante do público e até mesmo de nossos próprios filhos. Coisas que antes eram consideradas criminosas agora são defendidas como direitos do povo. Estas coisas, meu amigo e minha amiga, são o que a Bíblia chama de misteriosa maldade.
e que já está em ação. Tudo faz parte do plano do diabo em preparar o mundo para a revelação do anticristo. Sim, a Bíblia diz que alguém mais poderoso que o diabo está impedindo que essa revelação aconteça. A maioria dos cristãos verdadeiros acredita que isso significa o Espírito Santo ou a Igreja de Cristo na Terra. Pensam que, enquanto o Espírito e a Igreja estiverem na Terra, o homem do pecado não poderá se manifestar. Mas uma vez que aquele que o restringe estiver fora do caminho, ele já não será mais restringido e se levantará para estabelecer o seu reino. Não se surpreenda que as pessoas estejam começando a mudar, que você não possa confiar em mais ninguém, que amar as pessoas tenha se tornado difícil ou que compartilhar sua fé tenha se tornado mais desafiador. Isso acontece porque o diabo enviou espíritos malignos que trabalham através dos meios de comunicação, de influenciadores e de diversas manipulações para escravizar as pessoas e preparar os seus corações para ele. O que você e eu estamos vendo no mundo hoje não é nada comparado ao que acontecerá quando o anticristo se revelar. Esta é a verdade fundamental e devemos nos preparar e estar prontos para o retorno do Senhor Jesus, quando ele vier para tirar a sua igreja da terra. Acredito fortemente que o mundo está preparado para passar para a próxima fase dos eventos do fim dos tempos, que é o arrebatamento. Este não é o momento de jogar a cautela ao vento. Sim, muitos já estão adormecendo ou se distraindo com o mundo, mas você deve ficar preparado. Ame, ore e continue falando a verdade. E, acima de tudo, cuide da sua salvação. Não se espera que nenhum cristão de verdade siga as tendências atuais dos acontecimentos mundiais. Devemos discernir que as escrituras já estão sendo cumpridas. As pessoas estão começando a mudar. A sociedade se tornou cada vez mais anti-Deus e anticristo em natureza e em ações. É hora de acordar, meu amigo e minha amiga. Lembre-se de que a vinda do Senhor é iminente e, à medida que as trevas continuam a se espalhar pela terra, devemos provar que somos filhos da luz a todo tempo. Pregue a mensagem de Jesus sempre que puder, sem vergonha e sem medo. Corte tudo que te mantém sob a influência do mundo e se entregue completamente a Cristo, quer você seja aceito pelas pessoas ou não. Este não é o momento de nos conformarmos com o mundo, mas de procurarmos nos moldar cada vez mais à imagem de Cristo. Você já pensou sobre o que realmente importa na vida? Qual seria a única coisa em que você se agarraria se estivesse a poucos minutos de enfrentar a eternidade? Se você passar por uma experiência de quase morte, sua perspectiva de vida mudará completamente. Nesse momento crítico, nada mais importará para você a não ser uma coisa: Jesus Cristo. Diante da morte, você perceberá que, em meio a todas as nossas buscas e conquistas mundanas, é o nosso relacionamento com Jesus, tornado possível pelo que ele fez naquela cruz, que tem verdadeiro significado. Junte-se a mim enquanto nos aprofundamos nesta mensagem e descobrimos a verdade atemporal da cruz de Cristo, que tem o poder de salvar nossas almas e nos dar a certeza de vida após a morte. Esta é uma mensagem séria e Deus quer que você preste atenção. Não perca nenhuma palavra. Abra seu coração para receber isso agora. Você nunca sabe o que pode acontecer depois desse momento. Nas palavras profundas de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, somos lembrados de que o nosso maior orgulho deveria estar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Quando confrontados com a perspectiva da eternidade, todas as buscas e ambições mundanas que consomem as nossas vidas se tornam insignificantes. Reflitamos um pouco sobre uma pessoa que vivencia o encontro com a morte, pois ela oferece um paralelo marcante com a nossa própria vida. Considere a reunião de negócios que esse homem havia cuidadosamente agendado para a semana que vem. Diante de sua morte iminente, à medida que sua vida passa diante dele, ela se torna uma reflexão tardia, irrelevante e distante. Perde o seu valor.
A busca pela riqueza perde o controle de seus pensamentos e até mesmo sua paixão por seu time de futebol favorito é insignificante em comparação. Sua querida casa se torna um bem trivial e até mesmo seu dinheiro meticulosamente planejado fica em segundo plano. Meu amigo e minha amiga, este é um lembrete comovente de que as coisas que priorizamos incansavelmente, em última análise, não têm peso quando confrontadas com o eterno. Dinheiro, bens materiais e até mesmo nossas realizações mais queridas são insignificantes em comparação com a importância de onde passaremos a eternidade. A única coisa que contará é a cruz de Cristo, porque ela desempenhará um papel significativo no local onde você passará a eternidade. Levemos esta lição a sério, pois ela se aplica a cada um de nós. Não podemos negar a inevitabilidade da morte, pois ela chega para todos nós, um por um. E quando esse dia chegar, todas as atividades temporais e prioridades equivocadas às quais nos apegamos desaparecerão no ar. No fundo de nós mesmos, reconhecemos essa verdade. No entanto, apesar desta consciência, muitas vezes deixamos de priorizar o nosso relacionamento com Deus. Em nossa busca por sucesso, reconhecimento e conquistas mundanas, não percamos de vista o eterno. Deixemos que a revelação deste vídeo seja um alerta, nos incitando a reconsiderar os nossos valores e a recalibrar as nossas prioridades. Contemplar os mistérios da vida após a morte levanta questões profundas. O que acontecerá quando nossa jornada terrena terminar? O que está além do limiar quando morremos? Existe um reino chamado purgatório ou simplesmente dormimos até o prometido dia da ressurreição? Hebreus capítulo 9, versículo 27 fornece uma resposta resoluta, afirmando: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o julgamento. A palavra de Deus rejeita a noção de purgatório. Em vez disso, ela diz que um julgamento divino nos aguarda após a nossa existência terrena. Uma vez que compreendamos a certeza deste julgamento iminente, nossas vidas serão transformadas para sempre. O conhecimento de que um Deus santo e eterno examinará meticulosamente cada aspecto de nossas vidas nos obrigará a viver de maneira diferente. Você sabia que até as próprias palavras que você pronuncia serão analisadas e revisadas? Meu amigo e minha amiga, o julgamento é iminente. Ele está ao horizonte, e neste julgamento um único fator separará os destinos das almas. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, encontramos o tema recorrente da cruz. Pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Ouça essas palavras novamente. A pregação da cruz, que é a cruz de Jesus, pode parecer loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Mais uma vez surge este símbolo da cruz, distinguindo claramente entre aqueles que estão no caminho da destruição e aqueles que estão no caminho da salvação. A cruz de Cristo é o catalisador final para o perdão dos nossos pecados. Sem o que aconteceu naquela cruz e a ressurreição que se seguiu, não teria havido salvação para ninguém. Em Gálatas 6, a declaração enfática do apóstolo Paulo, mas longe esteja de mim gloriar-me, ressoa como uma diretriz para ancorar nosso orgulho somente em Cristo. Ele nos convida a fixar o olhar em Jesus, a olhar para a cruz e a depositar a nossa confiança no autor e consumador da nossa fé. A cruz permanece como um farol de esperança, um lembrete do amor e do sacrifício incomensuráveis que garantiram a nossa redenção. Na nossa vida diária encontramos inúmeras distrações e tentações que nos afastam do profundo significado da cruz. Somos seduzidos pelo fascínio das realizações mundanas, consumidos pela busca de ganhos pessoais e fascinados pelos prazeres transitórios desta existência temporal. No entanto, diante da eternidade, essas atividades são insignificantes em comparação com o peso eterno da cruz.
A cruz se torna o ponto focal que distingue entre aqueles que perecem e aqueles que são salvos, servindo como eixo para o perdão dos pecados. À medida que navegamos pelas complexidades da vida, o conselho do apóstolo continua a ser um apelo resoluto para fixarmos os nossos olhos no poder transformador da cruz. Vamos refletir sobre a verdade contida nestes versículos enquanto contemplamos a séria realidade do julgamento e o poder transformador da cruz. Primeiro, no mundo que disputa constantemente a nossa atenção, há uma infinidade de distrações que procuram desviar o nosso olhar da cruz. A sociedade nos incentiva a nos fixarmos em nossa própria bondade, nos incitando a nos orgulharmos de nossas realizações e de nossa autojustiça. Ela defende a autossuficiência e a confiança na própria bondade percebida, perpetuando uma perspectiva distorcida que ignora a verdade mais profunda da nossa condição humana. A sociedade grita em nossos ouvidos: veja todo o bem que você fez. Você é uma pessoa gentil e amorosa. Você paga suas contas, apoia sua comunidade e cuida de sua família. Você é moralmente correto e cumpridor da lei. Você é de fato uma boa pessoa. Esta é a mentalidade predominante de muitos no mundo, incluindo os incrédulos. Eles não conseguem reconhecer a sua pecaminosidade inerente às terríveis consequências que os aguardam. Eles não conseguem ver o que Romanos capítulo 3, versículo 23 tenta nos ensinar quando diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou quando diz também em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Todos pecaram, a Bíblia diz. Todos nós herdamos a natureza do pecado de Adão. Quando Adão pecou, todos nós pecamos. No entanto, o diabo engana as pessoas, dando a elas uma falsa percepção para mantê-las presas fora da salvação até que morram e se percam para sempre. A sua compreensão do pecado está limitada a crimes e transgressões hediondas. Mas a mensagem do Evangelho desafia esta cosmovisão, apontando o dedo acusatório para cada um de nós, declarando que todos nós carecemos da glória do Todo-Poderoso. O Evangelho transmite uma mensagem direta e contundente, uma verdade perturbadora de que todo indivíduo, independentemente da adesão social ou das virtudes pessoais, é um pecador diante de um Deus santo. As pessoas recuam diante de uma avaliação tão inabalável de sua posição moral. Elas sempre rejeitam veementemente a noção de serem rotulados como pecadores, se apegando em vez disso à ilusão de sua própria bondade. Consequentemente, a mensagem do Evangelho se torna ofensiva e incompreensível para elas e, de certo modo, uma pedra de tropeço, pois não querem abraçar a realidade da sua necessidade de salvação. Tudo isso é visto como tolice, um conceito insignificante e irrelevante que pode ser descartado sem pensar duas vezes. As pessoas podem encontrar consolo em suas realizações, em seus atos de caridade e em sua retidão moral, acreditando que esses atos louváveis são suficientes para garantir sua posição diante de Deus. Elas são seduzidas pelo sussurro enganoso de que a mensagem da cruz é desnecessária, de que podem alcançar a salvação através dos seus próprios esforços e justiça. O mundo ecoa este sentimento, perpetuando a mentira de que a cruz não tem relevância nas nossas vidas. No entanto, devemos resistir a sucumbir a essa falsidade. Devemos aceitar a verdade incômoda de que a nossa própria bondade é insuficiente e que as nossas realizações morais são sombras que desaparecem diante da justiça divina. Somente nos humilhando diante da cruz e reconhecendo a nossa necessidade desesperada de um Salvador, poderemos compreender verdadeiramente a magnitude da graça de Deus e o poder redentor do sacrifício de Cristo. Hoje Deus está falando enquanto você ouve este vídeo. Não se deixe enganar pelo fascínio da justiça própria ou pelas vozes persuasivas deste mundo. Em vez disso, coloque o seu olhar firmemente na cruz, reconhecendo-a como o ponto central do seu destino, onde o amor e a justiça de Deus se cruzam, resultando na sua redenção.
A mensagem da cruz pode parecer tola para aqueles que estão perecendo, mas para você, a quem Deus está enviando esta mensagem para ser salvo, ela deveria ser a personificação do poder e da sabedoria de Deus. Outro pensamento preocupante é como existem indivíduos que depositam confiança inabalável em sua própria justiça. Esses fiéis ficam tão consumidos com a percepção de sua santidade que acreditam que merecem um lugar no céu. Eles se consideram indispensáveis para a própria essência do céu, se vangloriando de sua própria bondade diante de Deus. Contudo, é essencial reconhecer que eles se tornaram seguidores da religião, em vez de verdadeiros seguidores de Cristo. Eles se tornaram filhos da religião em vez de filhos de Deus. Vale a pena enfatizar que eles são tão santos aos seus próprios olhos que ousadamente se vangloriam diante de Deus de sua autoproclamada bondade. Um caminho perigoso, reminiscente do fariseu na parábola de Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque tudo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você consegue imaginar ter a audácia de entrar na presença de Deus e se gabar de sua própria bondade? O orgulho e a autoimportância do fariseu levaram a dar um sermão a Deus sobre sua própria justiça. No entanto, o apóstolo Paulo nos lembra que a única coisa de que realmente podemos nos orgulhar é em Cristo. O apóstolo Paulo foi cativado pela pessoa de Jesus Cristo e reconheceu quem é Cristo e o que ele fez por nós. Jesus, o Filho unigênito de Deus, viveu uma vida perfeita e se tornou a propiciação pelos nossos pecados, morrendo a morte de todas as mortes. Isso serve como um poderoso lembrete dos perigos do foco equivocado e da autojustificação. Como mencionamos anteriormente, o mundo e a religião tentam desviar a nossa atenção da cruz e nos incitar a confiar em nós mesmos e na nossa própria bondade. Contudo, devemos resistir a estas tentações e fixar firmemente o olhar na cruz. É através da cruz de Jesus que os nossos pecados são perdoados, as nossas vidas são transformadas e a nossa esperança de salvação é assegurada. Nunca nos gloriemos em mais nada, a não ser no poder redentor da cruz. Ao abraçar a mensagem da cruz, somos libertados das armadilhas da justiça própria e do fascínio de uma mentalidade religiosa. Em vez disso, encontramos a verdadeira liberdade e o caminho para a vida eterna em Deus. Quando confrontados com a realidade da morte e do julgamento, tudo o que importa é se agarrar a Jesus e à cruz. Esta é uma mensagem séria e humilhante, que nos lembra de que a morte é um compromisso que todos devemos cumprir. As posses materiais e as realizações terrenas das quais podemos nos orgulhar serão insignificantes em comparação com o significado da cruz naqueles momentos finais antes de entrarmos na eternidade. Portanto, vamos nos apegar a Jesus como ele se apega a nós. Naqueles minutos cruciais que antecedem a eternidade, o nome de Jesus é tudo o que importa. Ele é o único caminho para o Pai e a porta de entrada para o reino de Deus. Abrace Jesus como sua tábua de salvação hoje, para que quando chegar o momento de entrar na eternidade, você o faça com paz e alegria, sabendo que sua eternidade está garantida. Você foi abençoado com esse vídeo? Por favor, dê um like e inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos abençoados. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pedidos de oração nos comentários. Gostaríamos de orar e nos unirmos a você em fé. E se eu lhe dissesse que cada escolha que fazemos na vida tem um impacto?
Esses resultados podem ser positivos ou negativos. Independentemente do resultado, é crucial reconhecer que as nossas escolhas podem ir além de nós mesmos e afetar as pessoas nas nossas vidas, tanto agora como no futuro. Por isso, é importante estarmos atentos às decisões que tomamos. Nesse vídeo, quero compartilhar com você uma história surpreendente da Bíblia encontrada no livro de Juízes, capítulo 19. É uma história que irá realmente te surpreender e talvez você não esperava encontrá-la na Bíblia. Também falarei sobre 2 lições importantes que podemos aprender com essa história. Antes de continuarmos, preciso mencionar que este vídeo pode não ser adequado para crianças e pode trazer à tona memórias difíceis de experiências passadas com qualquer forma de abuso sexual. No entanto, acreditamos que as lições compartilhadas serão uma fonte de grandes bênçãos para você e para aqueles que te rodeiam. Vamos começar. No livro de Juízes, dos capítulos 19 ao 21, a Bíblia conta uma história triste sobre um homem e sua concubina. Tudo começa em Juízes capítulo 19, versículos 1 ao 3. A história é assim. Havia um levita que morava em uma área remota na região montanhosa de Efraim. Ele tomou uma esposa de Belém de Judá. Infelizmente, essa esposa foi infiel e o deixou, para voltar para a casa de seu pai em Belém, onde permaneceu 4 meses. O levita, sendo um marido responsável, decidiu ir atrás dela para falar com ela gentilmente e trazê-la de volta. Ele levou seu servo e alguns animais para a viagem. Quando chegaram, a esposa o levou para a casa do pai, e o pai dela ficou feliz em vê-lo. O pai insistiu para que ficassem, e eles acabaram passando 3 dias ali, comendo, bebendo e dormindo. Por causa da hospitalidade do pai, eles adiaram o retorno a Efraim. Tentaram ir embora algumas vezes, mas o pai da menina os convenceu a ficar mais uma noite. Porém, num determinado dia, o levita decidiu partir e respeitosamente informou ao pai que eles tinham que voltar e não ficariam mais. Então, embora já fosse tarde para tal viagem, eles partiram. Depois de partirem, chegaram perto de Jerusalém e já era tarde. O servo sugeriu ao levita: "Vamos para essa cidade dos jebuseus para passarmos a noite lá." Mas o levita recusou, dizendo: "Não ficaremos numa cidade de estrangeiros que não sejam israelitas. Iremos para Gibeá." Então eles continuaram a viagem, passaram por Jerusalém e chegaram a Gibeá, cidade pertencente a Benjamim, tarde da noite. Eles tentaram encontrar um lugar para ficar, mas ninguém os acolheu porque eram estranhos. O levita e a sua esposa, o servo e os jumentos acabaram ficando na rua. Então um homem idoso que era da região montanhosa de Efraim e morava temporariamente em Gibeá, onde todos os habitantes locais eram benjamitas, voltou do seu dia de trabalho no campo. Ao ver os viajantes na rua, perguntou a eles para onde iam e de onde eram. O levita explicou que eles estavam viajando de Belém para a região montanhosa de Efraim, mas por serem estrangeiros, ninguém lhes ofereceu um lugar para passar a noite. O velho homem então convidou para passar a noite com ele, garantindo a eles que cuidaria de todas as suas necessidades, insistindo que não passassem a noite na rua. Então a história toma um rumo dramático. Juízes, capítulo 19, versículo 22, relata: "Eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: Traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele." É uma reviravolta surpreendente e preocupante, não é? O velho homem foi até eles e implorou: "Não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está na minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a esposa dele trarei para fora, humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade, porém a este homem não façais semelhante loucura." Infelizmente os homens não deram ouvidos ao velho. Ele então pegou a esposa do homem viajante e a trouxe a eles. Eles abusaram dela a noite toda até de manhã, e quando amanheceu, eles a deixaram ir. Ela então desabou na porta da casa do homem onde seu mestre estava até amanhecer. Quando o levita acordou e abriu as portas para sair, encontrou sua esposa caída à porta, morta. Ele tentou acordá-la, mas ela não respondeu. Então, ele a colocou em um burro e continuou sua jornada. Ao chegar em casa em Efraim, o levita fez uma coisa chocante. Ele pegou uma faca, cortou sua esposa em 12 pedaços junto com os ossos dela e enviou os pedaços para todos os territórios de Israel. Todos que viram isso disseram:
Nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. O levita também escreveu cartas a todas as 12 tribos de Israel explicando o que havia acontecido com ele em Gibeá. Surpreendentemente, os benjamitas negaram, alegando que nada disso havia acontecido, e até defenderam as terríveis ações de seus companheiros de tribo. Agora, vamos fazer uma pausa e refletir sobre algumas lições importantes dessa história. Considere as primeiras palavras do versículo 1 do capítulo 19 de Juízes, que diz: naqueles dias em que não havia rei em Israel. A história nos ensina que a ilegalidade e a impiedade são as causas profundas do mal no mundo de hoje. Quando as pessoas acreditam que podem fazer tudo o que acham certo, sem considerar as leis morais, isso leva ao caos. A questão principal nessa história não é a ausência de um rei em Israel, mas sim a negligência da nação em relação às leis dadas por Deus. A sua falha em implementar e fazer cumprir essas leis resultou na sua falta de piedade. Uma sociedade sem Deus sempre levará à ilegalidade, o que é perigoso para todos. Muitas pessoas hoje querem viver sem considerar Deus, acreditando que Deus pode restringir essas pessoas da sua liberdade. No entanto, essa mentalidade só leva à ilegalidade. A procura da liberdade muitas vezes tem um preço, e a procura da liberdade sem limites morais pode resultar num mundo sem Deus e sem lei. As leis de Deus são para nos proteger e nos guiar, e não são pesadas para aqueles que estão dispostos a obedecê-las. À medida que uma sociedade se distancia de Deus, o tecido moral começa a se desfazer e a ilegalidade e o comportamento antiético se tornam mais prevalecentes. A situação de Israel, onde não havia um rei, e todos faziam o que acreditavam ser direito de fazer e enfrentavam as consequências, serve como um exemplo crucial de que negligenciar as leis dadas por Deus não pode ser justificado. A violação dos mandamentos fundamentais pelos homens de Gibeá, tais como aqueles contra o adultério e a cobiça, ilustra as terríveis consequências de desconsiderar os princípios morais. Quando uma sociedade não consegue manter uma distinção clara entre o bem e o mal, as repercussões disso passam de geração em geração. A bússola moral prevalecente se torna distorcida, pois se baseia nas definições e ações das gerações anteriores. Isso perpetua um ciclo em que a compreensão da moralidade se torna cada vez mais comprometida, levando a uma sociedade repleta de desafios éticos e ambiguidade moral. Por que estou dizendo isso? Porque se não tomarmos hoje a posição de chamar o mal de mal, a geração depois de nós verá o mal como bem. Os acontecimentos nos capítulos 19 a 21 de Juízes retratam uma nação que gradualmente se afasta de Deus. Da mesma forma, no nosso tempo, há um desvio gradual dos caminhos de Deus, com comportamentos como a pornografia e a nudez a se tornarem normalizados, levando ao aumento dos casos de agressão sexual. O pecado tem consequências e o aspecto mais preocupante é que não podemos controlar as repercussões do pecado. Isso nos leva à segunda lição. A segunda lição dessa história é que o pecado tem consequências graves. A história não termina no capítulo 19, mas nos capítulos 20 e 21 no livro de Juízes. As ações de algumas pessoas em Gibeá levaram a uma guerra entre as outras 11 tribos e a tribo de Benjamim. É importante notar que nem todo o povo de Gibeá foi responsável por aquele ato de atrocidade, mas as consequências se estenderam além de Gibeá para afetar Benjamim e toda a nação de Israel. Essa guerra civil resultou na morte de mais de 65 mil pessoas somente da tribo de Benjamim. Gibeá e outras cidades foram destruídas e a população sofreu grandes perdas, quase levando à destruição de uma tribo inteira. Defender o mal e a maldade tem um grande custo, pois aqueles que defendem tal comportamento partilham a culpa e podem enfrentar a retribuição divina. As consequências do pecado nunca devem ser subestimadas. Devido aos atos hediondos em Gibeá, a tribo de Benjamim ficou com apenas 600 homens em Israel. As demais tribos, preocupadas com o futuro de Benjamim, buscaram uma solução, pois haviam jurado não dar suas filhas à tribo de Benjamim. Descobriram que os homens de Jabes de Gileade não tinham participado na guerra. Por isso, enviaram 12 mil homens para a guerra contra Jabes de Gileade e deram 400 virgens aos benjamitas sobreviventes. Porém, isso ainda não era suficiente, pois havia 600 homens e precisavam de mais esposas.
O povo ficou angustiado por causa de Benjamim e elaborou um plano para que os homens daquela tribo conseguissem esposas para si durante uma festa em Siló. Essa situação desesperadora demonstra as consequências de longo alcance do pecado e até onde as pessoas estão dispostas a ir para lidar com as suas consequências. Esse é o problema do pecado. Você só conhece o começo, mas não pode determinar o fim. A natureza do pecado é tal que as suas consequências são imprevisíveis e de longo alcance. Muitas pessoas que hoje lutam contra hábitos não começaram com esses hábitos. Elas provavelmente começaram com algo sutil e leve, apenas para se verem presos em padrões destrutivos. O que começou como uma violação e abuso aumentou até o assassinato da esposa do levita, depois levou à morte de muitos israelitas na guerra com a tribo de Benjamim e, por fim, resultou na morte de mais de 65 mil benjamitas. Além disso, levou à morte dos homens de Jabes de Gileade e até mesmo ao sequestro de jovens que participavam da festa de Siló. Meu amigo e minha amiga, quando você sente uma inspiração do Espírito Santo para interromper uma ação errada, é importante atender a essa inspiração e reconsiderar suas decisões. Mesmo comportamentos aparentemente inofensivos, como ver imagens pornográficas leves na internet, podem levar a ações mais sérias, como a masturbação, fornicação, adultério e coisas ainda piores. É crucial estar atento às suas decisões e ações, pois as consequências do pecado podem ser graves e difíceis. Encorajo você a ser cuidadoso e atencioso em suas escolhas e a estar ciente da natureza enganosa da tentação. As repercussões do pecado não são apenas consequências terrenas, mas também a separação espiritual de Deus. Assim como Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2 declara: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Portanto, é importante estarmos cautelosos e atentos para evitar cair nas armadilhas do pecado e abrir a porta para o diabo causar estragos em nós ou nas pessoas ao nosso redor.